vai ter mais. A história de Rick Grimes não acabou. É o que confirma a produção da série e inclusive o próprio ator que tem intenção de continuar. E não só confirma essa intenção de continuar, mas confirma o motivo do porquê ele quer continuar. O que ele quer ver o Rick fazendo ainda. Essa história vai continuar por meio de uma segunda temporada ou vai ser por meio de uma outra série que o Rick vai acabar aparecendo? Nesse vídeo vamos explicar. Se você quer saber, cola aqui e vambora. Fala, povo bonito que assiste esse canal lindo chamado A Gente Faz Agora. Tudo bom com você que tá assistindo? Eu tô bem demais. Eu sou o João Victor, pra você que não conhece. Tô de volta aqui hoje pra trazer mais um vídeo sobre The Walking Dead: The Ones Who Live, pra atualizar mais sobre essa série e agora, né, atualizar no quesito entrevista. O que os atores e a produção têm falado sobre isso. Eu já fiz um vídeo, né, na última semana falando sobre as brechas que o episódio 6 lá, o final, deixou. Mas e a produção? Qual que é a intenção deles? E os próprios atores que dão vida aos personagens? Nesse vídeo vamos explicar, já deixa esse like e se inscreva aí no canal que na próxima semana tem algo bem importante pra acontecer aqui. Se você não tá sabendo, na quinta-feira, dia 11 de abril, 8 horas da noite, vamos ter uma live, sim, uma live com a presença do dublador do Daryl aqui. A gente já fez uma com o dublador do Negan, agora com o do Daryl pra responder perguntas, interagir com vocês. O nome dele é Silvio Giraldi, né? E se você quiser participar, cola aqui e não perca. E é o seguinte, né? A gente passou a semana aí, a última, né, falando muito sobre esse último episódio, o episódio 6 de The Ones Who Live, que foi muito marcante. Teve o grande reencontro que a gente esperava por muito tempo, um dos grandes reencontros, né, deixando pendente outros. Um desses reencontros pendentes aí é o do Daryl, por exemplo, que a gente não teve ainda, mas que aparentemente pode acontecer no futuro e aparentemente a produção e atores têm intenção de fazer isso. Pra quem acha que esse final de The Ones Who Live foi um fim, acabou, aparentemente, muito pelo contrário, tem muita coisa ainda pra acontecer e tá aqui uma grandíssima matéria que saiu nessa última semana do site Entertainment Weekly, entrevistando os 3 principais produtores dessa série do Rick, que são Andrew Lincoln e Danai Gurira, os atores do Rick e da Michonne, e também Scott Gimple, né, que foi o showrunner dessa série e o diretor do universo. E presta muita atenção, meu querido, porque essa entrevista é muito importante pra gente entender o que deve vir aí pro futuro e que é muita coisa, momentos ainda que a gente espera importantes vão acontecer. Tá aqui, né, eles começam a matéria recapitulando o final, sobre o reencontro aí do Rick e da Michonne com a Judith e o Rick Jr., brechas que ficam e questionam aqui, igual a maioria dos fãs. Mas há mais história pra contar e teremos outra temporada de Rick e Michonne detonando? E eles seguem pra parte da resposta do Scott Gimple, o cara que manda em tudo, né, sobre isso. Eles perguntaram isso pra ele e ele disse: definitivamente vai chegar a algum lugar, mas pode estar apenas no meu cérebro, pode ser apenas minha fanfic. Tipo, se você não entendeu, o cara que manda nesse universo tem planos pra essa parte aí de Rick e Michonne com as crianças encaminhar pra frente, ter mais coisas pra acontecer. Só que ainda é planos na cabeça dele. Mas agora a gente vai chegar na parte sobre os atores, vocês vão ver que loucura, como é que é a intenção dos caras, como é que o ator do Rick tá com fogo aí de continuar com o personagem. Mas vamos continuar sobre o que o Gimple disse aqui. O pessoal do site pressionou ele, né, pra dizer se o que está no cérebro dele realmente vai chegar à tela, se vai acontecer. E ele respondeu: tantas coisas diferentes, tudo desde horários até material em si. Nunca se sabe, mas no momento não há nada em jogo, exceto minhas pequenas fanfictions que escrevo à noite pra mim mesmo. Calma que a gente vai chegar na parte mais interessante, mas essa parte aqui traz ideia de quê? Que o Scott Gimple tá fazendo vários planos, ele já tá criando ideias, histórias estão sendo escritas, muita coisa, mas a AMC ainda não aprovou nada. Tipo, os executivos lá, pra aprovar tipo uma nova série, uma nova temporada, isso ainda não tá confirmado, não tá direcionado, ainda são planos, mas os planos existem, e esse é o ponto interessante. E na sequência aqui a gente vem pra parte interessante, a parte que eles entrevistaram os atores do Rick e da Michonne, sobre o que eles acham sobre isso. Primeiramente, a primeira frase aqui do ator do Rick, ó: bem, foi maravilhoso trabalhar nisso. E ele continuou: quero dizer, o personagem é um personagem querido. E também trabalhar ao lado de Danai e reunir essas pessoas, reunir a unidade da família Grimes novamente foi emocionante. Tá, os pontos que a gente sabe, tá, foi bonito, foi legal pros atores, mas e a parte que interessa pra gente, sobre continuação? Tipo, como é que vai? Ele quer, o ator do Rick quer continuar? Pois é, a resposta tá aqui. Eles questionaram o Andrew Lincoln sobre uma segunda temporada e ele diz: nunca diga nunca. Mesma frase do Scott Gimple, né? Só que aí ele diz algo, né, que a gente não imaginava que ia vir da boca dele tão cedo, né? Existem outros personagens muito importantes no universo que ainda estão vagando e vivos. E acho que seria muito emocionante fazê-los respirar o mesmo ar e ver quanto tempo sobreviveriam juntos. Mas é difícil, teria que ser assim, uma história realmente emocionante. Se você não entendeu, o ator do Rick sabe de alguma coisa que ele não pode revelar, diz que não é impossível a continuação
continuação do personagem, mas ele traz a intenção dele. Ele tem a intenção de ver o personagem dele se reencontrando com os outros. Isso mesmo. O próprio ator falando, né? Tem vários personagens vagando nesse universo ainda vivos e a gente precisa ver o reencontro deles. Ou seja, o Andrew Lincoln quer ver o Rick se reencontrando com o resto da turma, com o resto da galera, que é o que o pessoal cobra, né? Inclusive eu vinha falando que no final de The Ones Who Live era completamente óbvio que não ia ter um encontro com todo mundo, ia ter só algum encontro ali. Eles iam deixar isso pra depois. E o ponto interessante é que, sem ninguém perguntar sobre reencontros, o próprio ator lançou essa. Gratuito, assim. Ele quer ver reencontro das pessoas. E a gente tem que seguir para as falas do ator, que ele dá mais de entender que ele quer continuar interpretando o Rick Grimes. Ele gostou de voltar. Olha o que ele diz. Eu acho que o que alcançamos nessa série foram algumas surpresas, reviravoltas e sequências de personagens que não vimos há 13 anos. Essa foi a proposta emocionante. Cortar minha mão, voltar com o amor da minha vida e me reencontrar, e espero quebrar algumas janelas ao longo do caminho e conhecer alguns grandes personagens. Mais sobre encontros e reencontros. O ator do Rick quer conhecer alguns outros personagens do universo de The Walking Dead, quer que o personagem dele interaja com outro. Pela fala dá a entender até outros que o Rick não conhece, né? Tem vários personagens nesse universo que o Rick ainda não conhece. E aí tem aquela ideia do Scott Gimple de que em algum momento ele quer juntar todo mundo. Pois é, olha como fica claro que o ator quer continuar, que ele tá querendo ver o Rick fazendo mais coisas. Ele diz, tipo, se essa continuação, né, se isso saísse do cérebro de Gimple e Danai e fosse irresistível, então eu acho que há uma chance infinita de que isso aconteça novamente, mas não sei quando. E aí a gente vai pra parte da atriz da Michonne sobre isso. Ela inclusive concordou com o ator do Rick, idem, ou seja, ela quer ver mais da personagem dela continuando, lembrando que eles são atores que hoje em dia não estão com muitas agendas, não estão com outras produções pra fazer. A atriz da Michonne, por exemplo, a personagem dela até o momento foi engavetada pela Marvel, que era o principal outro trabalho. Agora é só alguns outros trabalhos muito pontuais. E o ator do Rick até então sem nenhum outro trabalho fora The Walking Dead. E aí o site lembra um negócio muito importante aqui, sobre essa questão dessa série ser bem obscura desde o início. Tipo, a primeira vez que eles confirmaram que ia ter a série, que foi na Comic Con em 2022, foi anunciado que era um retorno de 6 episódios, que ia ser limitado, mas depois o próprio Entertainment Weekly confirmou com a AMC que na verdade não seria uma série limitada, mas sim a primeira temporada de um show contínuo, ou seja, pode ter mais. A AMC já tinha confirmado pro site antes. E aí assim, a gente teve um outro trecho de entrevista, ainda para uma outra matéria ali do Entertainment Weekly, que o Scott Gimple confirma a ideia de que vamos ver mais Rick e Michonne no futuro. Traduzido para português, olha o que ele diz. Não quero que esse seja o fim da história de Rick e Michonne. Ainda tenho sonhos sobre o que podemos fazer no futuro. No momento são apenas planos e fantasias, mas muitas vezes conseguimos realizar esses sonhos verdadeiros. E aí, assim, tem um ponto que eu preciso falar aqui, muito importante, que é um vídeo que foi publicado de bastidores lá do último dia de gravações dessa série deles, lá no ano passado, 2023, que é esse vídeo que já tá passando aqui na tela. Foi o momento, né, que eles tinham acabado de gravar aquela cena do Rick e da Michonne em cima do container, aquela coisa toda, e os atores estavam lá agradecendo a equipe, agradecendo a produção, Michael Satrazemis, toda aquela galera toda reunida ali, e eles meio que se despedindo de todo mundo que trabalhou nessa produção até ali. Só que aí que tá o ponto, o que viralizou dessa conversa e desse vídeo que foi gravado foi o seguinte trecho. I wish I'd gotten to know all of you more and you know, we'll figure it out on the next one for that. Pra você que não entendeu, a atriz da Michonne diz que gostaria de ter conhecido todos, tipo, todo mundo da equipe, né? Saber, conhecer mais sobre eles. Vamos descobrir no próximo. We'll figure out on the next one for that. Ou seja, eu queria conhecer todo mundo, tipo, não deu tempo, mas no próximo a gente consegue fazer isso. No próximo, que próximo, gente? Tem o vídeo completo, mas em todas as partes da fala dela dá a entender como se tivesse um próximo, ainda tivesse mais coisa pra acontecer depois dessa série. Algo que, tipo assim, em tese já poderia estar planejado. O grande ponto é que em momento nenhum desse discurso final eles dão a entender que acabou o Rick e Michonne, que eles estão se despedindo pra sempre da equipe de produção e tudo mais. É uma ideia que eles estariam despedindo provisoriamente e outras coisas. E lembrando, né, que na época que estavam gravando a primeira temporada dessa série, tinha uns rumores que saíam de produção dizendo que a produção já tinha sido avisada que depois ia ter uma segunda temporada de The Ones Who Live pra eles gravarem. É, meu querido, se eu for trazer a minha opinião sobre como eu acho que tá agora, eu acredito que eles devem estar ainda num processo de avaliação. Tipo, os atores, o Scott Gimple, todos
executivos querem uma continuação, mas eles precisam da AMC dar o sinal verde, porque para produzir uma próxima temporada ou a continuação de Rick e Michonne em outro lugar, o estúdio tem que oficializar, tem que dar o aval e também é o estúdio que fornece o dinheiro, o orçamento para que tudo seja produzido. Então, tipo, aquela ideia antes de que tudo dependia dos atores, na verdade parece que agora muda um pouquinho, parece que tá diferente. Parece mais que a vontade dos atores é continuar, mas eles estão esperando um retorno da própria AMC, dos executivos lá, a galera que mexe com o dinheiro, pra ver se é viável ou não. Então o que dá pra dizer é, confirmado, a gente vai ver mais Rick no futuro, mas não tá confirmado uma segunda temporada dessa série ainda. A gente não sabe aonde vai ver, depende da AMC. Acredito eu que nas melhores perspectivas deve acontecer, eles vão ver que deu algo positivo. É o spin-off que deu mais dinheiro pra eles, que deu mais audiência, que teve melhor avaliação da crítica até hoje no universo The Walking Dead. Então tá tendendo a dar bom. Coloca nos comentários o que você acha sobre isso, sobre essas falas deles. Logo eu vou estar de volta com outro vídeo sobre uma revelação que fizeram sobre como seria os filmes, né, no lugar dessa série, como é que seria a história, quando aconteceriam os reencontros nos filmes e também as diferentes ideias que tiveram pra essa cena do final de The Ones Who Live. Tem mais curiosidades muito interessantes pra gente trazer depois. Deixa esse like, se inscreva no canal aí pra você não perder nada. E assim, no mais é isso aí. Logo eu tô de volta. Um abraço. Fui!